Shalom, shalom, graça e paz. Deus seja louvado pela sua vida. Eu sou o presbítero Josué da Mato Júnior, sou aqui do canal Evangelho Mensageiro de Cristo, sou o Mensageiro de Cristo. Quero convidar você, é você mesmo, você que está ouvindo, um minuto de sua atenção. Você poderia descer até aqui, se inscrever no canal, deixar seu like, deixar seu comentário. Puder, compartilhe nossos vídeos. Estou lançando esse convite para você vir ser um mensageiro de Cristo conosco. Estamos juntos, unindo força para anunciar Cristo. Seja bem-vindo ao canal Evangélico Mensageiro de Cristo. Eu, o presbítero Josué da Mato Júnior, saúdo a todos com um bom dia, ou uma boa tarde e uma boa noite na paz do Senhor Jesus. Neste vídeo eu estarei falando um pouco sobre o Salmo 91 e peço assista até o fim e deixa seu like e se não é inscrito se inscreva no nosso canal. O Salmo 91 é um dos salmos mais conhecidos e amados da Bíblia. Ele é frequentemente chamado de o Salmo da Proteção devido ao seu conteúdo que enfatiza a confiança na segurança divina. Aqui está um resumo da mensagem central e do contexto do Salmo 91. O Salmo 91 é atribuído ao autor desconhecido, embora algumas tradições o associem ao rei Davi. O Salmo é uma expressão de fé e confiança na proteção de Deus em meio aos perigos e desafios da vida. Ele destaca a ideia de que aqueles que confiam em Deus como seu refúgio e fortaleza serão salvos e protegidos de diversos perigos. No decorrer do Salmo, várias situações perigosas são mencionadas, como armadilhas, doenças e perigos noturnos, mas em todos esses casos, o salmista enfatiza a proteção e o cuidado providenciados por Deus. O Salmo descreve Deus como um abrigo seguro e poderoso, capaz de afastar o mal e garantir segurança aos que nele confiam. O Salmo 91 também fala sobre anjos, descrevendo-os como servos enviados por Deus para proteger e cuidar daqueles que o amam. Há uma ênfase na ideia de que Deus não apenas livrará os fiéis de perigos, mas também estará com eles em tempos de dificuldade. É importante notar que o Salmo 91 não deve ser interpretado como uma promessa de que os crentes nunca enfrentarão dificuldades ou perigos. Em vez disso, ele enfatiza a confiança na presença e na proteção de Deus, mesmo diante das adversidades. O Salmo 91 é frequentemente usado em momentos de conforto espiritual, encorajamento e em situações onde as pessoas estão buscando segurança e proteção divina. Muitos nele sentem um instinto do cuidado constante de Deus e da importância de confiar nele nas diferentes circunstâncias da vida. Versículo 1. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso. Este verso é um convite à confiança em Deus e à busca de refúgio e proteção na sua presença. O esconderijo do Altíssimo e a sombra do Onipotente simbolizam a proximidade de Deus como um lugar seguro e sinalizador. O salmista está expressando a ideia de que aqueles que se subordinam sob a guarda de Deus e confiam nele encontrarão paz e segurança. Essa linguagem poética ressalta a relação de proteção e cuidado que Deus oferece aos que o buscam. O Salmo 91 continua desenvolvendo essa ideia ao longo dos seus versos, descrevendo a proteção divina contra diversos perigos e adversidades. Portanto, o verso 1 é um começo poderoso que estabelece o tom para o restante do Salmo, convidando as pessoas a buscarem um relacionamento íntimo com Deus para encontrarem refúgio espiritual e segurança. Versículo 2 pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza. O meu Deus, em quem confio. Este verso é um convite à confiança em Deus e à busca de refúgio e proteção na sua presença. O esconderijo do Altíssimo e a sombra do Onipotente simbolizam a proximidade de Deus como um lugar seguro e sinalizador. O salmista está expressando a ideia de que aqueles que se subordinam sob a guarda de Deus e confiam nele encontrarão paz e segurança. Essa linguagem poética ressalta a relação de proteção e cuidado que Deus oferece aos que o buscam. O Salmo 91 continua desenvolvendo essa ideia ao longo dos seus versos, descrevendo a proteção divina contra diversos perigos e adversidades. Portanto, o verso 1 é um começo poderoso que estabelece o tom para o restante do Salmo, convidando as pessoas a buscarem um relacionamento íntimo com Deus para encontrarem refúgio espiritual e segurança. Claro, o verso 2 do Salmo 91, a tradução da Almeida Revista e Corrigida, diz o seguinte: Direi do Senhor, e Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Neste verso, o salmista está expressando uma declaração pessoal de confiança e fé em Deus como sua fonte de proteção e segurança. O salmista declara que Deus é seu Deus pessoal, seu refúgio e sua fortaleza. Essas três transmissões têm significados profundos. Em meu Deus, o salmista reconhece a relação pessoal com Deus. Ele não apenas fala de Deus como um ser distante, mas como um Deus que ele reconhece e se conecta. Meu refúgio. Versículo 3.
Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Neste verso, o salmista está expressando a confiança de que Deus protegerá e livrará aqueles que se refugiaram nele. O versículo menciona duas situações transmitidas para ilustrar essa proteção. Em um, livrará do laço do passarinheiro. O laço do passarinheiro representa perigos ou armadilhas que podem ser comparados às redes usadas para capturar pássaros. O salmista está afirmando que Deus irá livrá-los de situações traiçoeiras que poderiam prejudicá-los ou capturá-los. Livrará da peste perniciosa. Versículo 4. Ele o cobrirá com as suas penas. E sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Essa imagem poética utiliza a metáfora de um pássaro, possivelmente uma ave de rapina, que protege seus filhotes sob suas asas. Nesse contexto, Deus é retratado como esse protetor cuidadoso que acolhe e guarda aqueles que buscam nele refúgio. Uma referência à sua verdade como escudo e broquel sugere que a fidelidade e a promessa de Deus servem como uma defesa contra perigos e adversidades. O Salmo 91 como um todo enfatiza a confiança na proteção divina em meio a dificuldades e perigos. Muitas pessoas encontram nesse conforto o Salmo, vendo-o como um atendido da presença constante do cuidado de Deus em suas vidas. Versículo 5. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia. Este versículo é uma expressão de confiança e segurança em Deus. Ele fala sobre como aqueles que confiam em Deus não precisam temer perigos noturnos ou ameaças durante o dia. Vamos analisar isso com mais detalhes. Espanto noturno refere-se a situações assustadoras ou desconhecidas que podem ocorrer durante a noite. A escuridão muitas vezes pode evocar medo, ansiedade e confusão. O versículo está transmitindo a ideia de que aqueles que confiam em Deus não precisam temer essas situações, pois Ele os protege. Seta que voe de dia, e isso pode simbolizar perigos repentinos ou ataques que ocorrem durante o dia. As setas representam ameaças que podem vir de várias direções. Novamente, o versículo enfatiza que a confiança em Deus é uma proteção contra esses perigos. Em resumo, o versículo 5 do Salmo 91 destaca a ideia de que aqueles que têm uma relação de confiança com Deus podem se sentir seguros e protegidos, tanto durante a noite quanto durante o dia, independentemente dos desafios ou perigos que possam surgir. É uma afirmação da segurança que a fé em Deus proporciona aos crentes. O Salmo 91 é frequentemente lido e meditado por pessoas em busca de conforto espiritual e segurança. Versículo 6 do Salmo 91. Não temerás o terror de noite nem a seta que voa de dia. Neste versículo, o salmista está enfatizando a proteção e segurança que Deus proporciona aos que confiam nele. A linguagem usada aqui é acompanhada e poética, utilizando imagens de perigos noturnos e diurnos para transmitir a ideia de que Deus está sempre presente para nos guardar. Noite e dia representam os momentos de escuridão e luz na vida das pessoas. Terror de noite pode se referir a medos e ameaças que nos assolam quando nos sentimos mais felizes, ou seja, em momentos difíceis e obscuros. Seta que voa de dia pode simbolizar os perigos e desafios que enfrentamos durante o dia, quando estamos mais ativos e expostos. A mensagem central do versículo é que, independentemente das situações perigosas e ameaçadoras que podem surgir, aqueles que confiam em Deus não devem temer. Deus é retratado como um refúgio e um protetor de escudo que está atento a todas as circunstâncias e pronto para nos guardar de qualquer dano. Esse versículo, juntamente com o restante do Salmo 91, reflete a ideia de fé inabalável e confiança na providência divina, mesmo em meio às adversidades. É uma expressão de esperança e conforto para aqueles que buscam uma relação espiritual profunda e segura com Deus. Versículo 7 do Salmo 91 para você. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Neste versículo, o salmista continua a enfatizar a proteção divina e a segurança daqueles que confiam em Deus. A linguagem usada é aguardando e poética, transmitindo a ideia de que, mesmo quando a adversidade e o perigo cercam, aqueles que têm fé em Deus não serão autônomos. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita representam uma grande multidão de pessoas sendo apoiadas por calamidades, desastres ou perigos. Isso ilustra a ideia de que problemas e dificuldades podem ocorrer ao redor, afetando muitos, mas... O versículo 8 do Salmo 91 para você. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Este versículo do Salmo 91 continua a abordar a temática da proteção divina. Ele fala sobre a perspectiva do crente diante das consequências que os ímpios ou malfeitores podem enfrentar.
Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. O versículo sugere que aqueles que confiam em Deus e buscam sua proteção não precisam temer as ações dos ímpios. O salmista está enfatizando que os justos não precisam se preocupar com o destino dos maus, porque Deus, em sua justiça, eventualmente lidará com eles. A frase, com os teus olhos contemplarás e verás, indica que Deus é o espectador e o juiz final da justiça, e aqueles que confiam nele podem confiar que ele espera a retribuição aos ímpios. Em suma, o versículo 8 do Salmo 91 é uma expressão de confiança na justiça divina. Ele assegura aos crentes que eles não precisam temer as ações maliciosas dos ímpios, pois Deus, como juiz supremo, eventualmente enfrentou o castigo adequado. A mensagem é de tranquilidade para os fiéis, lembrando-os de que Deus está no controle e que a justiça prevalecerá no final. Versículo 9 do Salmo 91. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Neste versículo, o salmista continua a expressar confiança e segurança na proteção divina. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o salmista declara que Deus é o seu refúgio. Isso significa que ele vê Deus como um lugar de abrigo, proteção e segurança. Em momentos de dificuldade, o salmista busca a presença e a ajuda de Deus como uma fonte de conforto e proteção contra os perigos e desafios da vida. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Aqui, o salmista reconhece a soberania e a majestade de Deus. O Altíssimo é uma referência a Deus como ser supremo e exaltado sobre todas as coisas. O salmista está expressando que Deus escolheu habitar em um lugar alto e celestial, simbolizando sua grandeza e transcendência. O versículo 9 reforça a relação íntima entre o salmista e Deus. O salmista não apenas confia em Deus como seu refúgio, mas também reconhece que Deus escolheu habitar no mais alto dos lugares. Isso ressalta a ideia de que Deus está sempre disponível para ouvir, proteger e cuidar daqueles que confiam nele. No contexto do Salmo 91, este versículo contribui para o tema central do Salmo, que é a confiança na proteção divina em meio a perigos e adversidades. O salmista está declarando que a proximidade com Deus, o Altíssimo, é o fundamento de sua segurança e esperança. Versículo 10 do Salmo 91. Nenhum mal te sucederá, nem praga algum chegará à tua tenda. Neste versículo, o salmista continua a enfatizar a proteção e a segurança daqueles que confiam em Deus. Nenhum mal te sucederá. O salmista está transmitindo a ideia de que aqueles que buscam refúgio em Deus não enfrentarão danos, causarão ou malefícios graves. No entanto, é importante interpretar essa afirmação considerando o contexto geral da Bíblia e a realidade da vida. Essa afirmação não significa que os crentes nunca enfrentarão dificuldades ou desafios, mas sim que Deus é um protetor e provedor que está com eles em meio às adversidades. Nem praga alguma chegará à tua tenda. Isso continua a fortalecer a ideia de proteção divina. A tenda aqui pode ser entendida como uma metáfora para o lar ou a família. O versículo sugere que Deus guardará e protegerá a habitação dos que confiam nele, mantendo-se afastados das calamidades e doenças. O versículo 10, como parte do Salmo 91, está repleto de linguagem auditiva e poética. A mensagem central é de confiança inabalável na proteção de Deus em meio às adversidades da vida. No entanto, é importante interpretar essa mensagem com discernimento e considerar a complexidade da experiência humana. Enquanto o versículo transmite uma promessa de proteção divina, isso não elimina a possibilidade de enfrentar desafios, mas ressalta a ideia de que Deus está ao lado daqueles que confiam nele em todas as circunstâncias. O versículo 11 do Salmo 91. Porque aos seus anjos darão ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Neste versículo, o salmista está destacando a ação protetora dos anjos de Deus para aqueles que nele confiam. Porque aos seus anjos vão ordenar a teu respeito, o salmista está enfatizando que Deus ordenará a seus anjos para protegerem e cuidarem dos que confiam nele. Essa afirmação ressalta a ideia de que Deus está ativamente envolvido em cuidar daqueles que têm fé, utilizando seus missionários celestiais para agir em seu favor. Para que te guardem em todos os teus caminhos, o versículo sugere que os anjos aguardaram ordens para proteger os crentes em todas as áreas de suas vidas e em todas as suas jornadas. Isso abrange não apenas os aspectos físicos, mas também os espirituais e emocionais. Deus promete cuidar e guardar os fiéis onde quer que eles vão. Esse versículo do Salmo 91 expressa a crença na assistência divina através dos anjos. Ele ressaltou a confiança dos crentes na providência de Deus e na sua preocupação ativa com suas vidas. No entanto, é importante compreender que essa passagem não deve ser interpretada de forma didática, mas dentro do contexto maior da Bíblia e de sua mensagem geral sobre fé,
confiança e relação com Deus. Versículo 12 do Salmo 91. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropecem em alguma pedra. Neste versículo, o salmista continua a enfatizar a proteção e o cuidado de Deus para aqueles que confiam nele. Eles te sustentarão nas suas mãos. O eles aqui provavelmente se refere aos anjos mencionados no versículo anterior a versículo 11. O salmista está afirmando que os anjos de Deus permanecerão ativos para sustentar e apoiar os crentes. Essa imagem evoca a ideia de proteção e auxílio divinos, com os anjos figurativamente sustentando aqueles que confiam em Deus. Para que não tropeçam em alguma pedra, o versículo destaca o papel dos anjos em prevenir que os crentes enfrentem obstáculos ou tropeços em seus caminhos. A metáfora da pedra simboliza dificuldades, obstáculos ou situações que poderiam causar quedas ou problemas. Os anjos, segundo o salmista, trabalham para garantir que os crentes não sofram quedas espirituais ou físicas. Esse versículo reforça a ideia de cuidado e proteção divina, com a imagem dos anjos servindo como guardiões e guias para os que confiam em Deus. Ele faz parte do conjunto de imagens poéticas e ouvidos que compõem o Salmo 91, transmitindo a mensagem de que Deus é um refúgio seguro e protetor ativo na vida daqueles que confiam nele. Versículo 13 do Salmo 91. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Neste versículo, o salmista continua a usar imagens testemunhas e poéticas para transmitir a ideia de proteção e vitória divina sobre os perigos. Pisarás o leão e a cobra. O salmista está usando a metáfora do leão e da cobra para representar ameaças perigosas e adversidades na vida. Esses animais eram frequentemente associados a perigos e medos na cultura da época. Ao dizer pisarás, o salmista está retratando uma ação de domínio e controle, sugerindo que Deus capacitará os crentes a superar e vencer esses perigos. Calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Aqui, o salmista está usando imagens semelhantes para enfatizar a vitória sobre os inimigos. O filho do leão pode ser interpretado como um leão jovem, uma metáfora para desafios ou perigos menos óbvios, enquanto serpente simboliza ameaças mais sutis e traiçoeiras. Novamente, a ideia é que Deus dará ao crente a capacidade de superar e subjugar essas adversidades. No geral, o versículo 13 do Salmo 91 transmite a mensagem de que aqueles que confiam em Deus serão capacitados a vencer os desafios e perigos que surgirão em suas vidas. Essa passagem oferece esperança, encorajamento e confiança na força divina para superar as dificuldades. Lembre-se de que a interpretação dessas imagens deve ser considerada no contexto poético e simbólico do Salmo 91. Versículo 14 do Salmo 91. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Neste versículo, o salmista expressa a resposta de Deus ao amor e à confiança daqueles que buscam refúgio nele. Porquanto tão encarecidamente me amou, o versículo começa destacando o amor fervoroso que alguém tem por Deus. Isso sugere uma relação profunda e íntima com Deus, caracterizada pelo amor, devoção e confiança. A reciprocidade desse amor é o foco da promessa que se segue. Também eu o livrarei. Deus promete responder ao amor e à confiança de uma pessoa, oferecendo livramento e proteção. Isso não significa que os crentes aguentam isentos de todas as dificuldades, mas sim que Deus está comprometido em cuidar daqueles que o amam e confiam nele. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Essa parte do versículo se refere a Deus colocando o crente em um lugar seguro e elevado, onde ele estará protegido. Isso simboliza a segurança e o abrigo que Deus proporciona que tenham um relacionamento próximo com ele. Conhecer o meu nome implica ter um conhecimento pessoal e íntimo de Deus, indicando uma relação de proximidade e comunhão. O versículo 14 enfatiza a relação de amor, confiança e proximidade entre Deus e aqueles que o buscam. Ele promete proteção, cuidado e refúgio para os que têm um relacionamento profundo e genuíno com o Criador. Essa passagem é um seguidor do compromisso divino de responder ao amor e à busca sincera de Deus por parte daqueles que confiam nele. O versículo 15 do Salmo 91. Ele me invocará, e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, dela o retirarei, eu glorificarei. Neste versículo, Deus fala diretamente, prometendo responder a vocês que o invocam em tempos de necessidade. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Deus está dizendo que aqueles que o chamam e o invocam, seja em oração ou em busca de ajuda, esperando uma resposta de sua parte. Isso enfatiza o relacionamento de comunicação entre Deus e o crente, mostrando que Deus está disposto a ouvir e responder às súplicas daqueles que o procuram. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei. Deus promete estar presente na angústia e nas dificuldades enfrentadas pelo crente.
Isso não significa que Deus evitará todas as angústias, mas indica que Ele estará ao lado do crente durante esses momentos, oferecendo conforto e força. A promessa de retirar o crente da angústia sugere que Deus intervém para trazer alívio e superação. E o glorificarei, Deus também promete glorificar aqueles que confiam nele e buscam sua ajuda. Isso pode ser interpretado como Deus honrando e reconhecendo a fé e a devoção do crente, talvez através de vitórias, bênçãos ou testemunha visível de sua graça. No versículo 15, Deus está comunicando o seu compromisso de estar presente em vidas nas pessoas que confiam nele. Ele promete resposta, presença e ajuda em tempos difíceis, culminando na ideia de honrar e glorificar aqueles que buscam uma relação genuína com ele. Esse versículo reforça a mensagem de confiança na providência divina e no amor de Deus por seus seguidores. Para receber mais mensagens como essa, se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Para receber mais mensagens como essa, se inscreva no nosso canal e ative o sininho.